Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82, a Bíblia sem filtros. Ahm, eu tenho tanta coisa para dizer, eu tenho uma grande preocupação porque parece que não existe tempo suficiente no dia, na semana, no mês, no ano para poder dizer todas as coisas. E o problema é esse, eu acho que a gente não tem muito tempo. Quando eu digo a gente não tem muito tempo, eu estou falando a respeito da igreja. Eu creio que o arrebatamento está às portas. Não, agora, Jesus disse: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas ele falou que nós temos que colocar atenção nas estações. As estações. Ele falou: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Ele não falou nada a respeito da semana, do mês, do ano. Certamente ele exortou a gente a colocar atenção nas estações. E quando eu estudo o Dead Sea Scrolls, acho que no português é os pergaminhos do Mar Morto, alguma coisa assim. Eu estudo o calendário dos essênios, que eu quero compartilhar com vocês. Eu chego à conclusão de que nosso tempo como igreja é extremamente curto. Extremamente curto. Se você dá uma olhada em tudo o que está acontecendo no mundo, e eu sei que aí no Brasil muita gente não tem metade da informação que nós temos. Eu vou tentar passar essas informações para vocês. Eu não vou criar um canal diferente. A gente vai fazer tudo aqui no PS82 português. PS82 português. Então a gente vai estudar a Bíblia sem filtros, mas a gente vai estar falando a respeito de um montão de coisas para que você possa ver, que nós não temos tempo. É hora de quem estar limpo se limpar mais. Se tem algum cristão que está vivendo uma vida dupla, é hora de parar, hora de parar, voltar a Jesus em pleno arrependimento. Em pleno arrependimento. Nós não temos essa doutrina que você aceita a Jesus e sua vida não muda. Sua vida muda. Muda seu caráter, muda a sua conduta, você é transformado. Até fisicamente você é transformado. Então, eu vou estar compartilhando todas essas coisas com vocês. Eu quero entrar no estudo de Gênesis capítulo 1, no primeiro dia, na realidade no intervalo entre o versículo 1 e versículo 2, então no primeiro dia. Mas algumas pessoas me perguntaram: Sérgio, o que significa essa Bíblia sem filtros? O que você está falando? E eu gostaria de mostrar hoje para vocês um ponto muito importante. A maneira que a Bíblia é estudada tradicionalmente, é olhando a gramática e olhando a história. Okay? Então, se olha a gramática, se olha a história, de acordo com a tradição denominacional. Batista, presbiteriano, luterano, seja quem for. Mas, como eu já disse anteriormente, a gente vai estar olhando a Bíblia de uma outra maneira, sem filtros, não baseado em doutrinas humanas ou tradições denominacionais. Mas existe também uma outra estrutura, que é uma estrutura matemática, que ninguém ensina em nenhum seminário, que ninguém ensina em nenhuma faculdade teológica. A pessoa tem que ir e buscar. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês um código que seria chamado macro code, ou código macro. Ou seja, é um daqueles códigos que nós encontramos na Bíblia em que é algo não tão difícil de ver, não é tão difícil de encontrar. Ainda assim, eu tenho uma ideia de que a maioria dos cristãos não tem a mínima ideia do que eu estou falando, uma estrutura matemática na Bíblia, e muito menos códigos na Bíblia. Existe um provérbio rabínico que diz assim, que você somente vai entender a palavra de Deus quando você entender as estruturas do texto, ou seja, gramática historicamente e a estrutura matemática do texto. Você entender cada palavra, cada letra, o valor de cada letra, o valor numérico de cada letra, porque tanto no hebraico como no grego, cada letra tem um valor numérico. Então, entender as estruturas, entender o texto, os parágrafos e tudo isso, entender cada palavra, entender cada letra e até mesmo os espaços entre as palavras e as letras. E eu creio que o que tem passado por séculos agora, e
que a gente tem focado em estudar a Bíblia de uma maneira gramática histórica, mas nós não temos colocado a atenção nos mistérios de Deus, que não são tão mistérios, não são tão misteriosos se nós gastamos o tempo para estudar a palavra de Deus. A realidade é a seguinte: eu conversando com um pastor aqui nos Estados Unidos, ele disse assim que, e eu compartilhando essas coisas com ele, ele disse assim que ele nunca pregaria essas coisas de púlpito. Sabe por quê? As pregações que você escuta do púlpito são água com açúcar. Porque as pessoas que estão no púlpito consideram que você não é capaz de entender. E a verdade é que se você passou por uma lavagem cerebral por anos, décadas, vai tomar um pouquinho de tempo para você sair de dentro dessa cáscara de ovo e começar a entender as coisas de Deus, porque vida eterna é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Essa é a vida eterna. Então, nesse vídeo nós vamos estar considerando um assunto muito importante que a gente encontra no livro de Ezequiel, e então a solução para o mistério do livro de Ezequiel, pelo menos desse capítulo que nós vamos estar olhando. Nós vamos encontrar a solução no livro de Números. Ok? Então, fica comigo, porque a gente vai estar olhando agora um código macro, que eu creio que vai deixar você incrivelmente feliz, quando você possa entender como Deus te ama. Ok, pessoal, então a gente vai dar uma olhada no que a gente chama de macrocode, ou código macro, e a gente vai estar olhando nesse texto de Ezequiel capítulo 1, especificamente no querubim, ou chamado seres viventes, porque existiam 4 deles, e Ezequiel capítulo 1. Esses seres vão aparecer outras vezes no livro de Ezequiel, também no livro de Apocalipse e em outros lugares. Mas a gente quer tomar este livro de Ezequiel, capítulo 1, e analisar qual é o mistério desses seres e o que significa cada uma desses rostos que eles têm, e em relação ao plano de Deus para o povo de Israel especificamente. Então, de novo, o seu trabalho de casa é ler Ezequiel capítulo 1, pelo menos, 1 e 2, e aí então Números capítulo 1 e 2, para que você possa entender este código que está dentro da Bíblia. É macro, é um código grande, que não é tão difícil de encontrar, mas a maioria das pessoas não sabem. Então Ezequiel capítulo 1, começando no versículo 5, diz assim. O contexto é que Ezequiel estava lá fazendo o que ele estava fazendo, de repente Deus chama a atenção dele, ele olha para o norte e ele vê uma nuvem muito grande vindo em direção a ele. E no versículo 5 diz assim: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rostos de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. E a maioria das vezes a gente tem explicação do que são esses rostos, e a gente vai dar uma olhada nisso, essas caras, o que vem a ser, qual é o significado delas. Não obstante, eu gostaria de ir um pouquinho mais profundo, novamente, na estrutura matemática das coisas, mas também de coisas que estão escondidas, que não falam para nós na igreja. Então, dentro da tradição hebraica,
existe o que é chamado o Mazzaroth hebraico. Mazzaroth ou Mezaroth. Essa palavra é encontrada lá em Jó capítulo 38, quando Deus está falando com Jó, e basicamente Deus fala a respeito de Mazzaroth, ou seja, das 12 constelações. Uma das razões por que a gente não ouve na igreja cristã evangélica, hoje em dia, até mesmo na católica, seja o que for, a gente não escuta a respeito disso, é porque essa ideia das 12 constelações foi roubado, foi raptado, sequestrado pelos pagãos na Babilônia e foi transformado no que hoje a gente conhece como os signos do zodíaco. Peixes, Áries, Touro, ou Taurus e assim vai. E com isso se desenvolveu toda dentro do paganismo, essa ideia de que as estrelas revelam o seu futuro. Aí o que acontece? O cristão, sendo cristão, ele basicamente deixa de estudar certas coisas porque os pagãos, os demônios, basicamente pegaram algo que Deus mesmo tinha criado e transformaram, corromperam para seus próprios propósitos. Eu me lembro de ouvir várias vezes, eu não me lembro o nome do pastor, mas ele era o pastor da Igreja Batista da Vila Mariana. E eu me lembro, eu era menino, e eu ouvi o seguinte, que para você ir lá escutar os sermões dele, você tinha que levar a sua Bíblia e um dicionário. Porque quando ele pregava, ele usava aquelas palavras imensas, não de tecnologia, de teologia, de filosofia. E as pessoas, muita gente não entendia. Então você tinha que levar a sua Bíblia e o seu dicionário. Mas aquele pastor também era conhecido, pelo menos eu ouvia, que ele era conhecido por dizer o seguinte, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana. Ele dizia o seguinte, se os pentecostais hacem A, nós fazemos B. Se os pentecostais fazem A, nós fazemos B. Ou seja, o que eles fazem, nós não fazemos. Nós fazemos algo diferente. E essa é muita ideia entre os cristãos de hoje em dia. A gente basicamente joga, é como se desse um banho no neném, e em vez de só jogar a água fora, a água suja da bacia, né, jogar fora, você joga a água suja com um bebê dentro. E foi o que aconteceu nesse caso em relação ao Mazzaroth, ou Mezaroth, que Deus falou com Jó, falando a respeito de, em inglês é Orion, em Pleiades, ou seja, as 7 estrelas, mais as constelações e todas essas coisas. E toda essa revelação divina através da natureza criada foi tirado da gente porque pastores não conhecem, não estudam, eles estudam nada mais a gramática e a história bíblica e algumas metodologias de pregar, aqueles que usam, né, uma metodologia. E aí então a gente foi roubado dessas revelações naturais de Deus. Então o que acontece? Quando a gente olha no Mazzaroth, o que a gente vai ver é que existe então 4 pontos cardeais. 4 pontos cardeais. Neste caso, esse Mazzaroth que você está vendo aí coloca Leão ao norte. Ou seja, basicamente a posição de cada um desses signos do Mazzaroth estão relacionadas com a posição de certas estrelas, do equinox e do solstice. E neste caso, especificamente, o leão está ao norte. O homem está ao sul. A águia está ao oeste. E o touro está ao leste. Ok? A gente vai ver a posição de cada uma desses animais, que é, na realidade, o símbolo de uma tribo de Israel, e por que eles têm uma certa posição.
que você vai ver que na organização que Deus vai dar ao acampamento de Israel, o leão não está no norte e a águia não está no oeste. A gente vai ver, de acordo com a Bíblia, a posição de cada uma desses animais ou dessas tribos que são representadas por estes animais. Agora, se você quer fazer o estudo a respeito de uma comparação do Mazzaroth com os signos do zodíaco, você vai ver que cola, no sentido de que o Mazzaroth tem basicamente os mesmos símbolos do zodíaco, ok? Não obstante, zodíaco foi raptado, é o nome dado por aqueles que raptaram, sequestraram o Mazzaroth, revelado por Deus, e fizeram o que eles fizeram com o que é chamado de horóscopo, ok? Agora, se a gente começa a ver o significado de cada um desses animais, a gente vai ver que o leão está relacionado com poder e representa a tribo de Judá. A águia está relacionado com rapidez e está relacionado também à tribo de Dan. O homem está relacionado à inteligência e representa a tribo de Ruben. Eu vou falar Ruben, vocês entendem, ok? E o touro, ou boi, está relacionado ao serviço e representa a tribo de Efraim, ok? Aí o que acontece? A gente tem que ir lá em Números capítulo 1 e capítulo 2 para a gente poder entender como o símbolo desses animais em relação a essas tribos nos dá a entrada para esse código macro que nós temos que olhar. Então, descobrir as coisas misteriosas de Deus. Então, novamente, se seu trabalho de casa é ler Números capítulo 1 e capítulo 2, eu vou ler aqui usando a Almeida, a tradução Almeida Revista e Atualizada. Mas Números capítulo 1, Deus manda a Moisés dizendo assim no versículo 2: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens. Então, não se conta, nos números que a gente vai ver aqui, não se conta as mulheres, não se conta as crianças de 19 anos para baixo, ok? Contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, a esses contareis segundo os seus exércitos. Então, como eu disse, as crianças de 19 anos para cima, porque de 20 anos já era considerado homem e tinha que ir para a guerra, ok? Aí então, Moisés e Arão começaram a contar. No versículo 20, diz assim: dos filhos de Rubem se contou 46.500. Dos filhos de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, 74.600. Dos filhos de Zacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, 62.700. Dos filhos de Asser, 41.500. Dos filhos de Naftali, 53.400. Para um total, no versículo 46, para um total de 603.550 soldados. Ok? Então esse foi o censo de todos os homens de 20 anos para cima. Se você contar aqui, são 12 tribos. Foram 12 tribos, mas a tribo de Levi não foi contada. Porque se você ler o versículo 47, diz assim: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Não obstante, todas essas tribos que eu acabei de ler, aonde se pegou lá os soldados para batalharem,
tem 12 tribos. A razão é que, versículo 32, dos filhos de José, existe Efraim e Manassés. Então José foi dividido em 2. No final das contas, nós não temos 12 tribos de Israel. Nós temos, na realidade, 13 tribos de Israel. Não obstante, pelo menos 20 vezes no Antigo Testamento, quando se fala a respeito das tribos de Israel, se vai dizer as 12 tribos de Israel. Para mim, o que é muito interessante é que você tem 12 tribos de Israel. Aí você tem os levitas, que faz a tribo número 13. E se você agarrar Jesus e os discípulos, você tem 12 discípulos e Jesus, que forma 13. As 12 tribos de Israel têm que ir para a guerra. Os levitas são os sacerdotes. Os 12 discípulos de Jesus têm que ir para a guerra, pregar o evangelho até os confins da terra. Mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não é interessante? Aí diz assim, novamente versículo 47, mas os levitas segundo as tribos de seus pais. Levi teve 3 filhos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. E Deus falou assim para Moisés, somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Ok? Então eu vou mostrar daqui a pouquinho no slide. Tem o tabernáculo e os levitas se acampam ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Quem é o estranho? Não é um gentil. O estranho aqui é qualquer outra pessoa da nação de Israel, do povo de Israel, que não seja levita. Ok? Que não seja levita. A gente poderia entrar aqui numa questão de hoje em dia, quem está ministrando nas igrejas, e a gente vai ver que tem muita gente que não é, se eu posso usar a terminologia, tem muita gente que não é levita. Que não é levita. Que está ministrando na igreja. Aqui, quem não era levita, morria. Deus não mudou. Os filhos de Israel, versículo 52, os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, ou seja, bandeira, segundo as suas turmas. Ou seja, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tabernáculo, levitas, fora desse acampamento tem todo o povo de Israel. E o povo de Israel vai estar junto ao seu estandarte, ou seja, a sua bandeira. Se você faz uma pesquisa, um estudo a respeito do estandarte das tribos de Israel, você vai ver que os estandartes as bandeiras, né, o símbolo que é nas bandeiras dos filhos de Israel, está diretamente relacionado com Mazaroth, ou seja, as 12 constelações. That's amazing. Amazing. Isso é maravilhoso, incrível, incrível. Ok? Agora, vamos no capítulo 2. Vamos no capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, e eu vou pular aqui, porque no capítulo 2 o que a gente vê é a ordem das tribos, posicionalmente, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Mas também as tribos têm que ser acumuladas em grupos de 3. E cada grupo de 3 tem um líder. Tem uma tribo que é líder. Ok? Então diz assim, Números capítulo 2, começando no versículo 3, eu vou pular, ok? Aí quando você fizer o seu trabalho de casa, que é ler Números 1 e 2, você vai encontrar tudo isso. Diz assim, os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os do estandarte do arraial de Judá. Ou seja,
oriental aqui significa leste. Então Judá estava no leste. O estandarte do arraial de Rubem estará ao sul. O estandarte ou a bandeira do arraial de Efraim estará ao oeste, ou seja, ocidente. E o estandarte do arraial de Dan estará ao norte. Ok? Então, se dividiu as tribos, aí se ajuntou elas de 3 em 3, posicionou elas geograficamente em relação norte, sul, leste, oeste. Engraçado, né? Norte, sul, leste, oeste. E aí o que acontece? O que a gente vê é que Deus tem um plano perfeitamente lindo e maravilhoso. Então, o que acontece é isso aqui. O acampamento de Judá é o acampamento do leão, porque o leão é o símbolo de Judá. Se lembra do corinho? Ele é o leão da tribo de Judá. O número total do acampamento de Judá é 186.400. O número total do acampamento de Efraim é 108.100. E o touro é o símbolo deles. O acampamento de Rubem é o símbolo, é o homem, com um total de 151.450. E o acampamento de Dan, que tem como símbolo a águia, tem um total de soldados de 157.600. Põe atenção nesse número total, porque aqui está o código macro que nós estamos falando a respeito. Agora, que tribo está faltando? Se você olhar aqui, a tribo de Levi não aparece. A tribo que está faltando é a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, ela se acampa ao redor do tabernáculo. Então o que acontece? O que você tem aqui é a tribo de Levi, aqui no meio. Tá vendo aqui? A tribo de Levi se acampa ao redor do tabernáculo. Lugar santo dos santos e o lugar santo. Gerson, Kehath e Merari são os 3 filhos de Levi e considerados os pais da tribo de Levi. Moisés e Arão e alguns outros sacerdotes estariam acampados na frente da entrada do tabernáculo. O que é muito interessante. Sempre que o tabernáculo era erguido, armado, no arraial, no meio lá do deserto, sempre, a entrada do tabernáculo tinha que estar em direção ao leste. Sempre, sempre, sempre. Em direção ao leste, ao oriente. Se você vai em Israel hoje, o que vai acontecer é o seguinte. Certamente o templo não está lá, mas existe no muro de Israel um portão, bem aqui, que está fechado. Está fechado. Ele foi fechado pelos muçulmanos durante aquela idade das guerras, Medieval Age. O portão foi fechado, selado pelos muçulmanos. Aí então os cavaleiros templários eles conquistaram Jerusalém por um período de tempo e eles basicamente reabriram o portão. Eles reabriram o portão. Se não fosse pelos cavaleiros templários, nós não estaríamos aqui hoje. Mas aí o que aconteceu é que eles perderam o controle de Jerusalém para um líder muçulmano chamado Saladin. Saladin, então, fechou o portão do ocidente, do leste de Jerusalém. Ele selou, está selado até hoje. Se você for lá em Israel e pedir para ir para o portão do leste e pegar uma lá assim, dar uma cutucadinha assim e pegar uma pedrinha pequenininha, um pozinho que cai no chão, você vai pegar um pedacinho do que aconteceu. E eu não estou falando para você fazer isso porque eu não sei se você pode fazer isso, mas você vai pegar um pedacinho do que aconteceu há séculos e séculos e séculos atrás, quando um homem selou o portão do leste, porque ele conhecia a profecia. Que quando o Messias voltasse,
e nós consideramos o Messias como Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Messias. E Jesus veio a primeira vez, mas ele vai voltar para nós, ou vamos dizer assim, ele vai voltar uma segunda vez. Aí o que acontece? Ele vai voltar, e quando ele volta, ele vai vir para o Monte dos Olivos, ou Monte das Oliveiras, e ele vai entrar em Jerusalém, eventualmente no templo que vai ser reconstruído, pelo portão do leste. Eu dei essa parada e parei aqui para pensar assim, de uma maneira relâmpago, porque o que vai acontecer é o seguinte: a igreja vai ser arrebatada, e quando Cristo volte, que é a segunda volta de Cristo, quando Cristo volte, então nós vamos voltar com ele. E ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai entrar por este portão do leste. Então ele vai reabrir este portão. E ele vai entrar então aqui pelas portas do santuário, ou do templo, porque o templo tem as suas portas para o portão do leste. Mas sabe o que o Saladin fez para tentar impedir a volta do Messias, ou a vinda do Messias? É que ele fechou o portão, ele construiu um cemitério, e entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras havia então uma ponte. Ele destruiu a ponte, e a razão para ter o cemitério é porque ele disse assim: um santo não pode tocar o que é morto, um corpo morto. Então se a gente põe um monte de corpo de gente morta aqui, ele não pode entrar por aqui. O cara é louco, mas ele pensou. Ele pensou. Antes que Jesus volte, esse cemitério vai ser tirado daí. E Jesus vai voltar. Jesus vai entrar por esta porta, por este portão que ele vai reabrir. E aí então ele entra no templo para reinar pelo milênio. Ok? Agora, se você olhar aqui, você vê que Judá está ao leste. Leão, 186.400 soldados. Dan está ao norte. Águia, 157.600 soldados. E é muito interessante, deixa eu parar aqui por um momento e falar assim. É interessante que Dan está ao norte. Porque dentro das profecias do livro de Ezequiel, a gente estuda lá no capítulo, a gente pode começar no 36, 37, 38 e 39, a respeito de Gog e Magog, aquela aliança de países que vão vir. E essa aliança de países que vão vir, eles vêm de onde? Eles vêm do norte. E na estrutura, na organização, na posição dos acampamentos, o que a gente vê é que Dan está ao norte. É como que Deus estivesse falando assim: olha, meu filho, que é o leão da tribo de Judá, vai vir exatamente aonde Judá foi posicionado, ao oriente, ao leste. Mas a invasão de Israel, de acordo com a profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, vem do norte. E Dan está ao norte. Dan está ao norte. E o que acontece com Dan? A teoria é que o anticristo virá da tribo de Dan. Ou seja, o anticristo é judeu. E aí então ele vem da tribo de Dan. O que é inacreditável. Até a posição em termos de coisas proféticas e escatológicas, a gente vê na posição de cada tribo nesses acampamentos. No oeste a gente tem então a tribo a gente tem a tribo de Efraim, que é o touro, com 108.100 pessoas. E aí a gente tem ao sul a tribo de Rubem, que é o homem, com 151.450 pessoas. Ou seja, essa é a junção de 3 tribos ao norte, leste, sul e oeste. O que você não vê é tribo no noroeste, no sudoeste, no nordeste ou no sudeste. Cada uma dessas tribos, elas tinham que estar formadas nesta área imediatamente ao lado, ou leste, oeste, ou norte e sul. Não podia ter ninguém acampado no noroeste, no sudoeste, no nordeste e no sudeste. Isso é muito interessante. Aí o que você vê? Pegando o número de soldados por cada uma dessa junção dessas tribos, a gente tem geometricamente, se a gente colocasse linhas, a gente tem geometricamente uma linha maior que representa 186.400 soldados.
Uma linha um pouquinho menor que representa 157.600 soldados. E duas linhas um pouco menores do que as outras duas, que representam 108.100 e 151.450 pessoas. Se a gente pegar então e olhar a junção de todas essas coisas, sabendo que cada uma dessas tribos tem que estar posicionadas exatamente nos pontos cardeais em relação aos levitas, o que você vê? O que você vê? Sabe o que você vê? Você vê a cruz. Se a gente dá uma girada nessa cruz, a gente vê exatamente isso. A gente vê uma cruz. A gente vê o leão, que forma a parte mais comprida da cruz. A gente vê então o homem e a águia, que formam os braços da cruz. E a gente vê a parte de cima da cruz, que é o touro. E bem no meio, o que a gente vê? Os levitas. Bem no meio a gente vê os levitas. Sabe qual é o código macro na representação dos querubins de Ezequiel, que a gente então vê revelado em números 1 e 2? É que, literalmente, desde o princípio, Deus tinha um plano que sempre, e todo o plano de Deus, desde o princípio, aponta para Jesus Cristo. Aponta para Jesus Cristo. Sabe qual é o código macro de todas essas coisas relacionado a esses números? Números, são números que, se a gente põe atenção, a gente consegue descobrir uma mensagem escondida. Sabe qual é a mensagem que então é revelada completamente, assim, tira a venda e é revelada? É isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, de tal maneira, Deus amou a você e a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente vê isso lá em Ezequiel, a gente vê isso em Números, e eu poderia dizer a respeito de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que até as 7 palavras no hebraico, as 7 palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 1, apontam para a cruz de Cristo. Cristo é o centro do cristianismo e Cristo necessita ser o centro da sua vida. Deus tem uma mensagem clara para a humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso, gramaticamente, lendo a palavra de Deus, nós podemos descobrir. Mas se você é uma daquelas pessoas como eu que quer ir mais profundamente na palavra de Deus, você vai ver que até mesmo naquela estrutura matemática numérica, de todas as maneiras, Deus aponta para Jesus como o Senhor, como o leão da tribo de Judá, que tem o maior exército, maior que o exército de Dan, maior que o exército de Efraim, maior que o exército de Rubem. Ele é o nosso leão. Ele é o nosso leão também. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Porque Deus nos amou. Ele revelou na gramática e na matemática que o caminho para a salvação é Jesus Cristo. E se você não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje eu te convido a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Nada mais, fecha os teus olhos e diz assim: Senhor, eu sou pecador e eu reconheço que estou afastado de Ti. Talvez até mesmo fui batizado, mas eu nunca Te conheci. Talvez até mesmo eu dei meus dízimos e ofertas, mas eu nunca Te conheci. Mas hoje eu posso ver que o Teu amor é verdadeiramente infinito. E eu Te agradeço por me amar de tal maneira. E hoje eu quero declarar com a minha boca que eu aceito a Jesus Cristo, aquele sacrifício na cruz, sua ressurreição e ascensão aos céus. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me
transforma-me, pois eu oro no nome de Jesus. Amém. Jesus te ama. Eu te amo também. Love and peace. Paz e amor. E a gente se vê no próximo vídeo.